A luz do sol entrava pela janela com cortinas de renda no minúsculo quarto de Ricardo Alves, em sua modesta casa móvel, mas os suaves raios de sol contrastavam diretamente com a tristeza do morador. Ricardo estava em frente ao espelho de corpo inteiro, em um canto do quarto, olhando para seu reflexo enquanto vestia seu paletó. Sua expressão era triste e melancólica, mas, novamente, Ricardo não se lembrava da última vez que realmente sorriu ou riu. Não havia nada que valesse um sorriso em sua vida nos últimos anos. Ele não queria usar aquele terno, não porque havia perdido muito peso e o terno agora pendia em seu corpo alto sem ajuste adequado, mas porque era o mesmo que ele usou no funeral de sua esposa há alguns anos. E vê-lo trazia de volta memórias dolorosas que ele preferia manter enterradas. Mas ele estava se preparando para sair de casa para mais um dia de busca por emprego e precisava se vestir bem. Ontem ele finalmente conseguiu uma entrevista em uma padaria famosa no centro da cidade, mas o RH negou-lhe o emprego, apesar de seus anos de experiência e qualificações imbatíveis. O homem disse: "Se você realmente quer um emprego, talvez devesse fazer um esforço maior para se apresentar melhor. Não podemos empregá-lo com essa aparência." Então aqui estava ele vestindo um terno, esperando que isso fizesse toda a diferença desta vez, porque ele realmente precisava de um emprego. Já fazia meses sem um emprego, e as coisas estavam começando a ficar mais difíceis. Se essa situação de desemprego persistisse por mais um mês, a fome começaria a se instalar e a vida pioraria ainda mais. Ele estava desesperado. Você pode se perguntar por que a vida de Ricardo estava desmoronando tão rápido que ele estava buscando emprego aos anos de idade. Bem, Ricardo Alves já foi um homem feliz. Ele nunca foi rico, mas vivia confortavelmente fazendo o que amava com a esposa mais linda ao seu lado. Eles não tinham filhos, mas viviam uma vida de contentamento. Ricardo trabalhou por anos na Padaria do Sol como chefe de panificação. Ele era o melhor. E isso era compreensível porque fazer pães era a única coisa que Ricardo sabia fazer. Ele não teve a oportunidade de ir para a faculdade, então procurou emprego na Padaria do Sol quando tinha anos. Ele foi contratado e se dedicou ao trabalho. Ricardo se casou com Sofia no mesmo ano. E eles começaram a tentar ter filhos, mas isso não deu certo. Porém, em todos os outros aspectos de suas vidas, eles estavam contentes. As coisas estavam indo bem até anos atrás, quando Sofia desenvolveu uma forma rara de câncer. Ricardo vendeu a casa e o carro que havia conseguido com seu trabalho na padaria para poder pagar o tratamento e a quimioterapia de Sofia. Por anos, Sofia lutou bravamente, mas há anos o câncer tirou sua vida. A vida de Ricardo desmoronou após a morte de Sofia. Ela era sua melhor amiga, sua confidente, a única família que ele tinha. Ele se mudou para essa casa móvel e dedicou todo o seu tempo e atenção à padaria, trabalhando o máximo que podia e pegando o maior número de turnos possível, já que não havia ninguém para quem voltar para casa. Trabalhar na padaria tornava tudo suportável porque ele não tinha tempo para pensar muito na ausência de Sofia. Até um mês atrás, ele foi trabalhar como de costume, mas o dono da padaria, Solano, chamou-o de lado e disse que seria seu último dia de trabalho. Aparentemente, uma construtora cobiçava o terreno onde a Padaria do Sol estava e entrou em contato com Solano para comprá-lo. No início, Solano recusou, mas eles aumentaram a oferta e ofereceram uma quantia substancial de dinheiro, que Solano aceitou. Ele disse que a velha padaria seria demolida em poucos dias e Ricardo tinha que ir embora. Isso partiu seu coração. A padaria era seu lar, e ele conhecia cada detalhe dela como a palma da sua mão. Solano deu-lhe uma pequena quantia em dinheiro como indenização e se despediu. Foi sua segunda grande decepção após a morte de Sofia, e Ricardo chorou quando chegou em casa. Ricardo olhou para si mesmo uma última vez vestindo o terno e se afastou do espelho. Ele saiu de casa para a ensolarada manhã. "Bom dia, Sr. Alves", cumprimentou uma vizinha com um sorriso. "Ainda procurando emprego?" "Sim." "Boa sorte", ela acenou e entrou em sua casa. "Boa sorte."
Ricardo pensou enquanto caminhava pela estrada. Ele precisava de uma boa dose de sorte naquele dia. Ele sempre orou por uma vida longa, mas depois dos acontecimentos recentes, ele não queria mais isso. Ele só precisava encontrar um emprego para se sustentar até o fim de seus dias e esperava que o fim chegasse logo. Era hora de ver Sofia novamente. Não havia mais nada neste mundo para ele. Será que havia uma padaria no céu? Os pensamentos de Ricardo estavam por toda parte, e à medida que ele se aproximava da parte residencial de alto padrão da cidade, teve uma nova ideia. Há semanas ele procurava emprego em todas as padarias e restaurantes fast food da cidade. Todos o recusaram. Alguns diziam educadamente: "Desculpe, não temos vaga no momento." Mesmo que tivessem uma placa de vagas fora de seus estabelecimentos. Isso doía, mas Ricardo apreciava a polidez. Outros nem se davam ao trabalho de serem gentis. Diziam: "Você é muito velho para um trabalho como este. Precisamos de alguém jovem e cheio de energia, alguém que possa suportar o calor da cozinha." Muitos disseram: "Não precisamos de alguém com sua experiência. Temos muitas tecnologias e equipamentos em nossa cozinha que fazem todo o trabalho que você diz oferecer. Não precisamos de você." Era frustrante ser dispensado de um trabalho quando era a única coisa que ele conhecia há anos. Mas este não era o momento para a paixão, pensou Ricardo, parando em frente à primeira casa do quarteirão. Este era o momento para a sobrevivência. Ele tinha que fazer o que precisava ser feito para sobreviver, mesmo que não fosse fazendo pães. Ele precisava de um emprego, qualquer que fosse. Ricardo tocou a campainha e deu um passo para trás, ajustando sua gravata e esperando parecer apresentável o suficiente. Ele havia perdido muito peso desde o funeral e o terno pendia frouxamente, mas era de grande qualidade. A porta se abriu e uma mulher apareceu, um olhar curioso em seus olhos enquanto o avaliava. "Bom dia, a senhora me conhece?" "Bom dia, senhora. Eu sou Ricardo. Desculpe incomodá-la tão cedo, mas estou procurando emprego. A senhora precisa de um cozinheiro, um padeiro ou qualquer coisa?" A mulher o olhou ceticamente por um segundo. "Não, eu cozinho e faço pães para mim mesma, obrigada." "Bem, valeu a tentativa. Eu também limpo," disse Ricardo. "Eu posso." "Sinto muito." A mulher sorriu amavelmente. "Esta é uma casa com 3 quartos e ainda não temos filhos. Eu faço toda a limpeza também. Realmente não há nada em que você possa ajudar." "Sinto muito, mas você pode verificar com o meu vizinho." Sem esperar por uma resposta, ela fechou a porta suavemente. O coração de Ricardo despencou enquanto ele descia do alpendre e caminhava até a próxima porta. Ele tocou a campainha novamente, e desta vez um homem apareceu. "Meu nome é Ricardo e eu estou procurando emprego. Eu posso cozinhar e fazer pães. Também posso limpar, cortar a grama, qualquer coisa." "Ah, sinto muito, mas não preciso de nenhum desses serviços no momento," disse o homem gentilmente. "Mas você pode continuar tentando pela vizinhança. Tenho certeza de que encontrará algo." O coração de Ricardo se partiu ainda mais quando a porta se fechou na sua cara. Por que era tão difícil encontrar emprego? Ele estava disposto a fazer qualquer coisa naquele momento. Ricardo continuou batendo de porta em porta, pedindo para fazer os trabalhos mais simples em troca de dinheiro, mas todos continuavam recusando. Ele chegou à última casa do quarteirão e, desta vez, enquanto caminhava até a porta, não tinha esperança. Esta casa era maior que as outras e parecia mais luxuosa. Quem quer que morasse ali provavelmente já havia empregado todo o pessoal necessário para fazer o trabalho. Desanimado, Ricardo apertou a campainha e deu um passo para trás. Ele notou através da porta de vidro que sua gravata estava torta e rapidamente a ajustou, justo quando a porta se abriu para revelar uma jovem que parecia ter cerca de anos. Ela o olhou de cima a baixo com desdém. "Boa tarde, senhora," cumprimentou Ricardo. "Meu nome é Ricardo." "Eu não me importo com o seu nome," a jovem respondeu bruscamente. "Quem é você? Não estou esperando ninguém, então o que você quer?"
Ricardo limpou a garganta. Eu estava passando e notei que seu gramado está alto e precisa ser cortado. Eu estava me perguntando se... Não é necessário. Ela o interrompeu com um revirar de olhos. Temos uma empresa profissional que corta o gramado para nós quando precisamos. Então, ela fez um gesto para ele ir embora e começou a fechar a porta. O desespero subiu como bile na garganta de Ricardo. Eu faço por R$5, ele disse rapidamente. Por favor. A jovem parou e espiou novamente. R$5? Sim. Ricardo se arrependeu instantaneamente, mas era tarde demais para voltar atrás. Ele sabia que se tentasse aumentar o preço, ela fecharia a porta sem hesitar. A jovem olhou por trás dele para o gramado cheio e perguntou novamente. R$5? Sim. Tudo bem. Ela assentiu. R$5. Você tem um cortador de grama? Ela o examinou de cima a baixo novamente, revirando os olhos. Claro que não. Você está apenas andando por aí pedindo para cortar gramados, esperando que a casa tenha um cortador de grama. Desculpe, senhora, eu... Blá, blá, blá. Ela levantou a mão. Espere um momento. Temos um cortador de grama velho na garagem. Ricardo esperou na soleira enquanto ela buscava o cortador de grama. Ela o entregou a ele. Isso serve? É velho e não usamos porque uma empresa profissional faz o trabalho para nós. Ansioso para ganhar R$5, Ricardo ligou o velho aparelho e assentiu. Vai servir. Obrigado, senhora. Faça um bom trabalho, ela disse entrando na casa, ou teremos um grande problema. Ricardo começou a trabalhar, cortando cuidadosamente o gramado até que a grama estivesse baixa e apresentável. Era muito trabalho por R$5. E ele sabia que estava sendo explorado, mas não tinha ninguém além de si mesmo para culpar. Não era culpa da jovem que ele estava desesperado, então ele devia a ela um bom trabalho, independentemente do pagamento pequeno. Ricardo trabalhou por horas sob o sol até suas roupas grudarem em suas costas. Ele definitivamente escolheu o dia errado para usar um terno. Quando terminou de cortar, sentou-se no alpendre e limpou cuidadosamente o cortador de grama por mais minutos antes de bater na porta. A porta se abriu novamente para revelar a jovem. Terminei, disse Ricardo, ansioso para receber seu dinheiro e ir embora. Ele estava com fome e sede. A jovem saiu para o alpendre e inspecionou o gramado, suas sobrancelhas arqueadas. Está bom. Mas preciso verificar a parte de trás antes de pagar você. A parte de trás? Ricardo perguntou. Ela o encarou por alguns segundos antes de rir. O quintal, é claro. O estômago de Ricardo afundou. Eu só concordei em fazer a frente. Ninguém disse nada sobre a parte de trás. Com licença, ela rosnou. Ninguém disse nada sobre a frente também. Você assumiu. Ricardo não podia acreditar em como ela estava distorcendo a situação. Só a frente já era muito por R$5. Imagine fazer o quintal também. Desculpe, senhora, mas eu só concordei em cortar a frente por R$5. Pague-me para que eu possa ir. Pagar você? Ela balançou a cabeça. Não vou pagar até você cortar o quintal. Quando você trabalha, deve fazer o trabalho completo antes de pedir pagamento. Então, o que vai ser? Ricardo a encarou, sem palavras, odiando ainda mais sua vida. Aquela era uma jovem tentando enganá-lo por causa de seu desespero. O que vai ser, velho? Alguns de nós têm um emprego de verdade. Não posso ficar aqui com você o dia todo. Isso não é justo, disse Ricardo. Bem, que pena, ela começou a entrar na casa. Saia do meu alpendre antes que eu chame a polícia. Ricardo viu seus R$5 sumirem diante de seus olhos. Então fez a única coisa que podia para salvar a situação. Eu vou fazer. Então comece a trabalhar, ela disse, fechando a porta na cara dele. Silenciosamente, Ricardo pegou o cortador de grama limpo e foi para o quintal. Um suspiro escapou de seus lábios quando viu que o gramado de trás era mais denso do que o da frente. Em vez de ceder à fadiga, ele imediatamente começou a trabalhar. Ele não estava bravo com a jovem.
Ricardo percebeu que ela era jovem e aprenderia mais sobre a vida à medida que envelhecesse. Se não fosse pelo destino, ele provavelmente teria um filho da idade dela. Ele amava crianças e, embora nunca deixasse isso incomodá-lo, era doloroso quando ele e Sofia não puderam ter um filho deles. Mas, como chefe na Padaria do Sol, ele encontrava crianças diariamente e esses encontros sempre o deixavam feliz, especialmente o Carlinhos. Carlinhos era um menino que conheceu nos primeiros anos na padaria. O menino só tinha a mãe e sua família lutava muito para se manter. Ricardo se apegou ao Carlinhos e sempre aguardava suas breves visitas todos os dias. Por anos, ele se ligou ao Carlinhos até que um dia o menino parou de vir. Ricardo visitou o menino e sua mãe, mas foi informado que eles se mudaram repentinamente. Ele nunca mais viu o Carlinhos depois disso. Ainda pensava nele regularmente e se perguntava como a vida estava para ele agora. A vida era imprevisível e Ricardo passou de bem-sucedido a quase nada. Ele só podia esperar que o Carlinhos, junto com todas as outras crianças, estivesse bem e enfrentando as tempestades da vida. Após horas de cortar o gramado, restava apenas um pequeno pedaço de grama, mas Ricardo sentia que todo o líquido do seu corpo havia evaporado. Se não bebesse água agora, morreria. Já estava tendo tonturas e sabia que era de sede. Estava com fome também, mas podia aguentar até receber o pagamento. Por enquanto, precisava repor a água perdida em seu corpo. Ele caminhou até a porta deslizante nos fundos e bateu. Não houve resposta. Além do vidro, ele podia ver a grande cozinha arejada do lado esquerdo da casa. Só precisava de um copo de água e estaria bem. Ricardo bateu novamente. Senhora? Não houve resposta. Após alguns segundos ponderando suas ações, Ricardo pensou que não faria mal entrar e pegar um copo de água. A cozinha estava bem ali. Ele não precisava atravessar a casa e ver tudo. Ele entraria na cozinha e sairia imediatamente. E foi isso que ele fez. Ricardo deslizou a porta e foi direto para a cozinha, recusando-se a olhar para qualquer outra coisa. Pegou um copo das prateleiras e o encheu na torneira. Quando o copo estava cheio, ele bebeu, sentindo seu corpo voltar ao normal. Agora que havia saciado a sede, estava prestes a colocar o copo de volta quando ouviu passos, e a jovem apareceu na porta da cozinha, seus olhos brilhando de raiva quando viu Ricardo, e uma carranca apareceu em seu rosto. O que você está fazendo na minha casa? Eu precisava de um copo de água. Ricardo levantou o copo vazio. Então eu... Você precisava de um copo de água? Ela rosnou. Então achou sábio entrar na minha casa sem me pedir primeiro? Você é um ladrão. Só ladrões invadem uma casa sem permissão. Ricardo balançou a cabeça. Não sou ladrão. Bati várias vezes, mas você não respondeu. Eu podia ver a cozinha do lado de fora do vidro e pensei em pegar um copo de água e sair imediatamente. Sinto muito, mas estava com muita sede e... Cale-se, ela gritou. Chega de suas desculpas. O que me importa se você está com sede? Você veio aqui para trabalhar? Eu estava errada em deixá-lo cortar o gramado? Se eu não tivesse descido, você teria roubado algo. Não aprecio que me chame de ladrão, senhora. Ricardo tentou manter a calma, mas nunca havia roubado nada e não gostava de ser rotulado como ladrão. Não tentei roubar nada de você. Só vim aqui para fazer meu trabalho. Ela suspirou como se Ricardo a tivesse atacado. Você está gritando comigo. Você está gritando. Senhora, isso já está virando uma briga e eu não quero problemas. Por favor, não quero problemas, disse ele. Vou embora. Quero que você saia da minha propriedade. Ela disse, seguindo Ricardo para fora da porta deslizante até o quintal. Só preciso de mais alguns minutos e termino de cortar. Ricardo disse. Não me importa, quero que você saia. Ela disse. Você é um ladrão descarado e não me sinto segura perto de você. Saia daqui. De repente, Ricardo entendeu o que a jovem estava tentando fazer. Tudo bem, disse ele. Vou embora. Por favor, pague-me para que eu possa ir. Pagar você? Ela o olhou com desprezo por um momento,
antes de pegar seu telefone. Vou chamar a polícia. Ricardo sabia que estava encurralado e que se ela chamasse a polícia, não seria bom. Parecia que ela era a única na casa e ele havia entrado sem permissão. Nada disso ajudaria seu caso. A última coisa que queria era lidar com um caso de polícia por causa de R$ 5. Com um último olhar para a jovem, ele se virou e saiu da casa. Horas depois que Ricardo foi embora, um Audi preto entrou na garagem da casa. Dentro do carro estava Carlos, o dono da casa. Ele era um empresário de tecnologia bem-sucedido que havia dobrado sua renda nos últimos anos. No banco do passageiro estava sua esposa, Daniele, e sua mãe, Ana, que estava no banco de trás com sua filha, Luísa. Carlos e sua família tinham acabado de voltar de férias e estavam animados para estarem de volta. É tão bom estar de volta, riu Daniele, olhando pela janela. Você está dizendo que não sente falta da Itália? Perguntou Carlos, saindo do carro. Nem um pouco. Daniele riu novamente. Eu sinto falta da Itália, mas sinto mais falta da minha casa. Carlos saiu do carro e pegou as malas do porta-malas, enquanto Daniele e Ana o acompanhavam. Luísa já estava inquieta nos braços de Ana, então tiveram que se apressar para entrar e alimentá-la. Enquanto se dirigiam para a porta da frente, Carlos notou que o gramado estava perfeitamente cortado. Eles vinham usando os serviços de gramado verde há muito tempo, mas essa era a primeira vez que o gramado estava tão bem cuidado. Carlos sentiu vontade de rolar na grama e brincar. O gramado está bonito, disse sua mãe, balançando Luísa em seus braços enquanto subia no alpendre. Fizeram um ótimo trabalho desta vez. É exatamente o que eu estava pensando. Temos que agradecer a Marta por isso, disse Carlos, abrindo a porta para deixar sua família entrar. Provavelmente ela monitorou o agente deles para garantir que ele fizesse um trabalho incrível. O gramado não é a única coisa que Marta monitorou, disse Daniele enquanto entravam na casa. A casa também está limpa. Deveria ligar para ela mais tarde. Marta era uma das muitas assistentes de Carlos no trabalho e havia se oferecido para ficar em sua casa e mantê-la enquanto eles estavam de férias na Itália. No início, Carlos não achou que fosse uma boa ideia, mas agora parecia que tudo funcionou perfeitamente. Ela havia mantido a casa muito bem enquanto estavam fora. No escritório, no dia seguinte, Carlos mal podia esperar para elogiar a eficiência de Marta em cuidar de sua casa, mesmo na sua ausência. Ele havia acabado de terminar uma reunião com sua equipe quando levantou o assunto na frente de todos. Marta, poderia se levantar, por favor? Perguntou ele de sua posição na cabeceira da mesa de conferências. Marta levantou-se, seus olhos nervosos flutuando pela sala. O silêncio era total, enquanto todos se perguntavam por que o chefe havia pedido para Marta ficar de pé quando a reunião já tinha acabado. Marta, Carlos sorriu. Quero agradecer especialmente por fazer um trabalho maravilhoso cuidando da minha casa enquanto eu estava fora. O alívio inundou o rosto de Marta, e ela sorriu timidamente. Oh, não foi nada, senhor. Foi algo, insistiu Carlos. É importante para mim ter funcionários que entendam a importância de um trabalho eficiente. Esteja eu lá para monitorá-los ou não. Vou lhe enviar um presente para mostrar meu apreço. Obrigada, senhor, disse Marta orgulhosa. E o gramado? Perguntou Carlos. Eu adorei. Quem o fez? Ah, os olhos de Marta se arregalaram. Senhor, o gramado? Repetiu Carlos. Foi um representante da Green Lawn? Oh, sim, Marta respondeu, acenando vigorosamente. Foi. Você os monitorou? Perguntou Carlos. Porque eles nunca cortaram o gramado tão perfeitamente. Sim, eu os observei de perto porque sei o quanto você é exigente com o gramado, já que você faz festas privadas e churrascos regularmente. Carlos riu, ainda mais impressionado com a consideração de Marta. Enquanto crescia, ele era apenas ele e sua mãe, sem família. Agora que era mais velho, gostava de ter amigos por perto, então regularmente fazia festas nos fins de semana em seu gramado.
Por isso, ter o gramado perfeitamente cortado sempre foi importante para ele. Ele definitivamente deveria enviar um presente para Marta. Ela havia oficialmente se tornado sua funcionária favorita. Olá, Sr. Mendes! Carlos deslizou debaixo do carro em que estava trabalhando e olhou para a calçada para ver seu vizinho, João Santos, voltando de uma corrida. Você sempre encontra os melhores carros antigos, disse João, caminhando em direção ao veículo, seus olhos brilhando de admiração. Não é realmente uma descoberta, riu Carlos. Qualquer um pode comprá-los. Qualquer um com dinheiro pode comprá-los, corrigiu João, e os dois homens riram. Essas coisas são sempre mais caras que um carro normal. Você está certo. Carlos assentiu, passando a mão pelo lado brilhante do veículo. Este custa mais que meu Audi e nem cabe toda a minha família. Como todos os carros antigos, concordou João. Estou tentado a gastar algum dinheiro para comprar algo assim, mas minha esposa me faria dormir na garagem por 1 ano se eu ousasse. Quem disse que eu não dormi na garagem quando comprei este? Carlos arqueou as sobrancelhas e João riu. Mas quando comprei o segundo, Daniele simplesmente desistiu de mim e me deixou ter meu hobby. É melhor eu ir antes que você me convença. João gemeu, virando-se para sair. Antes de ir, ele olhou para Carlos. Você se importaria de compartilhar o contato do homem que cortou seu gramado? Tenho pensado em perguntar toda vez que passo correndo, mas não queria bater na sua porta. Você pode procurá-los online, respondeu Carlos. Eles se chamam Serviços de Gramado Verde. Eles têm um número no site. Eu conheço a Green Lawn e já os usei 2 vezes, franziu João. Eles são adequados, mas não tão bons quanto isso. Ele assentiu para o gramado bem cuidado. Gostaria do contato do homem específico que fez esse trabalho. Carlos franziu o rosto em confusão. Eu sempre uso a Green Lawn, manteve ele, e eles sempre enviam cerca de 3 jovens para cuidar do meu gramado da frente e de trás. Não sei nada sobre um homem velho. Era definitivamente um homem velho, disse João. Eu o vi quando saí para pegar algo do meu carro e ele foi o único que cortou todo o gramado. Eu o vi fazer isso. Um homem velho, perguntou Carlos, cortou todo o meu gramado? Sim. Ele estava usando uma camisa da Green Lawn? Não, não estava. Tenho certeza de que ele não era da Green Lawn, disse João. Ele estava vestindo um terno preto. Desta vez, Carlos riu. Um homem velho vestindo um terno para cortar meu gramado? Sim, enfatizou João. Como você não sabe disso? É o seu gramado, ele estava na sua propriedade. João franziu a testa e verificou seu relógio inteligente. Tenho que ir, disse ele, correndo para sua casa, deixando Carlos absolutamente confuso. Carlos caminhou em direção ao quintal para limpar as manchas de óleo no corpo antes de entrar em casa e viu Daniele cuidando de seu jardim. Ela olhou para ele e franziu a testa. O que houve, amor? Carlos ligou a torneira e começou a lavar o braço. João parou no caminho de volta da corrida, disse ele, e pediu o contato da pessoa que cortou o nosso gramado. Daniele riu, regando suas flores. Todos gostam do nosso gramado. Quando a Ari parou ontem, ela comentou sobre isso. Sim, mas ele disse que foi um homem velho quem fez, disse Carlos a ela. Vestindo um terno. O quê? Daniele parou de regar. A Green Lawn agora manda homens velhos? Carlos riu. Vestindo um terno, por sinal. Como você sabe que ele estava vestindo um terno? Antes que ela pudesse responder, o choro de Luísa atravessou a porta deslizante. Ué? Daniele limpou as mãos sujas no avental. Melhor eu ver o que ela quer, disse ela, correndo para dentro de casa. Estou logo atrás de você. Carlos a seguiu. Carlos esqueceu completamente sobre o homem velho e o gramado até 3 dias depois, quando encontrou João novamente ao voltar do trabalho. Alguma sorte em encontrar o homem velho? Perguntou João esperançoso, e desta vez Carlos não conseguia tirar isso da cabeça. Não, mas vou avisar assim que descobrir, disse ele a João.
Dentro de casa, ele foi direto para a sala de segurança para verificar as câmeras de vigilância. Não é que estivesse realmente preocupado, mas estava curioso sobre o homem velho que havia cortado seu gramado. Se alguém havia estado em sua propriedade, como João disse, ele precisava saber. Ele não sabia o dia exato em que o gramado foi cortado, então continuou rebobinando a fita até encontrar um clipe de Marta falando rudemente com um homem mais velho, suado e cansado no alpendre. Franzindo a testa, ele continuou rebobinando até o início, onde o homem mais velho bateu na porta. Marta abriu a porta e olhou para o homem de cima a baixo com desdém. "Boa tarde, senhora. Meu nome é Ricardo." "Eu não me importo com o seu nome", rosnou Marta rude para o homem mais velho. "Quem é você? Não estou esperando ninguém, então o que você quer?" Carlos ficou chocado com o desrespeito flagrante de Marta. Ela sempre foi respeitosa e educada com ele e sua esposa. Ele nunca imaginou que ela fosse capaz de tanto veneno com um estranho, especialmente um homem mais velho e inofensivo. Quanto mais assistia à interação, maior era seu choque. "Faça um bom trabalho ou teremos um grande problema", disse Marta, batendo a porta na cara do homem. Carlos engasgou. Ela realmente concordou em pagar R$ 5 ao homem para cortar todo o gramado? Seu coração se partiu ao ver o homem mais velho trabalhar sob o sol, diligentemente, apesar de saber que havia sido enganado. Carlos assistiu ao vídeo, várias coisas passando por sua mente, nenhuma delas boa. Estava muito decepcionado com Marta. Primeiro, pagar R$ 5 ao homem pelo gramado era extremamente egoísta. Antes de viajar para a Itália, ele deu a Marta uma grande quantia de dinheiro para cuidar da casa, caso precisasse de algo. Ela também tinha acesso a um de seus cartões, caso precisasse pagar alguma conta. Mesmo assim, ela não pôde pagar o homem de forma justa por seu trabalho árduo. Ele não podia acreditar que Marta pudesse ser tão insensível. Enquanto assistia ao homem mais velho terminar de cortar e sentar-se no alpendre para limpar o cortador de grama, o coração de Carlos se enterneceu. Ele admirava pessoas que faziam seu trabalho adequadamente, e aquele homem fez mais do que era exigido, especialmente por R$ 5. Carlos o viu limpar as lâminas e secar o cortador de grama antes de bater na porta. Estava prestes a desligar o vídeo quando notou que, em vez de pagar o homem, Marta inspecionou o gramado e torceu o nariz para ele. "Está bom, mas preciso verificar a parte de trás antes de pagar você." "O quê?" Os olhos de Carlos se arregalaram. Ela esperava que o homem cortasse o quintal também por R$ 5? Inacreditável. Todo esse tempo, o homem estava de costas para a câmera, então Carlos não conseguia ver completamente seu rosto, mas só podia imaginar o choque e a tristeza que ele estava sentindo. Já fazia semanas desde o incidente, e o coração de Carlos se partia só de assistir. "Eu vou fazer." O homem mais velho concordou em cortar o quintal, e Carlos gemeu com a dor na voz do homem. A câmera de vigilância não mostrou mais nada, pois o homem se dirigiu ao quintal. Felizmente, Carlos tinha câmeras ao redor da casa, então ele mudou para a câmera que monitorava a parte de trás e rebobinou a fita. Ele encontrou um clipe de Marta e o homem discutindo no quintal, mas continuou rebobinando até o ponto inicial quando o homem entrou no quintal após falar com Marta na frente. Carlos assistiu, impressionado, enquanto o homem cortava o gramado dos fundos com o mesmo esforço e diligência que o da frente. A essa altura, ele estava trabalhando há mais de horas e parecia cansado e fraco. Carlos desejou poder atravessar a tela para confortá-lo, mas não havia como. Logo o homem ficou cansado e caminhou em direção à porta dos fundos. Carlos sabia instantaneamente que ele precisava de água. Esperava que Marta já tivesse oferecido um copo de água fria, pois cortar o gramado estava dando trabalho, especialmente com tanto sol. Mesmo quando os homens da Green Lawn apareciam, Carlos ou Daniele sempre se certificavam de que estavam bem hidratados, oferecendo muita água fria e bebidas energéticas.
E esses eram homens que recebiam centenas de reais para cortar o gramado. Quando Marta não abriu a porta, o homem mais velho a deslizou e entrou na casa. Ele foi direto para a cozinha e pegou um copo de água. Ele havia acabado de beber e estava prestes a devolver o copo quando Marta apareceu com a expressão mais desagradável no rosto. Carlos entendia que ela estivesse chateada por ele ter entrado sem permissão, mas ela já havia sido rude desde o início, então sua explosão era totalmente injustificada. Ela disse as coisas mais cruéis ao homem mais velho e o chamou de ladrão, para o desagrado de Carlos. Marta mandou o homem embora da propriedade sem pagar seus 5 reais. Vendo toda a troca nas filmagens, o coração de Carlos começou a bater violentamente no peito, e não era só por causa do tratamento injusto que Marta submeteu o homem, mas porque o homem parecia estranhamente familiar. Carlos aumentou o zoom na tela, e quando identificou o rosto do homem mais velho, foi atingido por lembranças que o levaram de volta há vários anos, quando a vida era difícil e era só ele e sua mãe. Para uma vida onde ele era o Carlinhos, de repente tudo fez sentido, deixando-o sem palavras. O rosto desolado na tela poderia estar envelhecido, estressado e sem esperança, mas Carlos reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era Ricardo Alves, o padeiro. Esse era o homem que acolheu Carlos quando ele mais precisava de uma figura paterna. Ele era o homem que não deixou Carlos e sua mãe passarem fome quando sua mãe estava fraca demais para prover para eles. Seu coração afundou e ele se recostou na cadeira enquanto as memórias voltavam. Anos atrás. Carlos suspirou e enfiou o restante do pão seco e sem gosto na boca. Ele desceu pela garganta como uma pedra e ele bebeu um pouco de água. Quando terminou, pegou sua mochila e correu para sua mãe, que o levou para fora da sala de estar para as ruas movimentadas. Eles moravam na parte pobre da cidade e todas as manhãs eram agitadas e apressadas. "Mãe", disse Carlos enquanto sua mãe o apressava pelo pavimento. Sua escola pública ficava a poucos minutos de casa e sua mãe o deixava lá todas as manhãs antes de ir trabalhar. Ela trabalhava em 3 empregos. O mais próximo ficava a minutos da escola de Carlos e ela caminhava até lá todos os dias porque pegar o ônibus era caro e eles precisavam de cada centavo. "Você se esqueceu do Dia das Mães na escola hoje?" Amélia suspirou e se agachou na frente dele na calçada, seus olhos tão tristes que Carlos instantaneamente se arrependeu de perguntar. "Sinto muito, mas eles não me deram uma folga no trabalho", disse ela. "Eu também tentei trocar de turno, mas não deu certo. Sinto muito, meu amor." "Está tudo bem, mãe", sorriu Carlos. "São apenas algumas horas de qualquer forma. Vou ficar na biblioteca." Amélia o encarou por mais alguns segundos. "Aqui." Ela tirou uma nota da bolsa e entregou a ele. "Para doces." Os olhos de Carlos se iluminaram e ele pegou a nota. "Obrigado, mãe. Eu te amo." "Você é o melhor filho", disse ela, fazendo cócegas nele. "Deus sabia que eu precisaria do menino mais compreensivo e ele me deu você." Quando era pequeno, Carlos sabia que sua vida era difícil. Ele morava em um bairro pobre, com pessoas empobrecidas, e frequentava a escola pública mais pobre do estado. Mesmo assim, eles eram mais pobres que a maioria. No entanto, momentos como aquele, quando sua mãe o elogiava, faziam tudo valer a pena. Ele amava sua mãe profundamente porque via o quanto ela trabalhava duro, e tudo era por ele. Ela nunca comprava roupas novas ou sapatos para si mesma. Cada centavo que ganhava, por menor que fosse, ia para ele, sua alimentação, sua educação. Embora seus amigos zombassem dele por suas roupas gastas e almoços modestos, Carlos apreciava sua mãe e desejava melhorar a vida dela de todas as maneiras que podia. Uma das formas de fazer isso era não reclamar. Não importava o quão insuportável a situação fosse.
Mesmo quando tinham o café da manhã mais desagradável, ou quando não podiam pagar por água quente no inverno, ou quando ele tinha que ir à escola sem dinheiro, Carlos nunca reclamava. Ele sorria para sua mãe e dizia: "Está tudo bem, mãe." Depois da escola, Carlos voltava para casa com alguns de seus amigos que moravam no mesmo bairro. Quando chegava em casa, usava o telefone para ligar para sua mãe e informá-la de que estava em casa. Ela instruía-o a trancar as portas e ficar dentro de casa até que terminasse seu turno no segundo emprego e voltasse para casa. No entanto, em vez de ir direto para casa, Carlos parava por alguns minutos na Padaria do Sol, onde conversava com Ricardo por alguns minutos antes de ir para casa. Ricardo era o chefe de panificação da padaria e a única figura paterna na vida de Carlos. Naquela tarde, quando entrou na padaria depois da escola, o rosto de Ricardo se iluminou, como sempre acontecia quando o via. Às vezes, Carlos se perguntava por que o homem sempre ficava tão feliz em vê-lo. "Carlinhos." Ricardo ria atrás do balcão. "Eu estava esperando por você. Você está um pouco atrasado." "Ah, eu fiquei na escola para estudar", respondeu Carlos, subindo no banco ao lado de Ricardo. No balcão havia uma vitrine exibindo todos os produtos assados que Ricardo havia acabado de fazer. Ele podia sentir o aroma doce saindo do vidro e tentava desviar o olhar, embora seu estômago roncasse. Havia dias em que sua mãe podia lhe dar dinheiro suficiente para comprar alguns pães, mas hoje ela só lhe deu uma nota. "Sabe que sei quando está mentindo para mim", disse Ricardo, bagunçando o cabelo dele. "O que está errado? Conte-me." Carlos suspirou. "Alguns meninos na escola zombaram dos meus sapatos", disse tristemente. "O quê? O que há de errado com seus sapatos?" Ele levantou uma perna, quase caindo do banco. Um de seus sapatos estava sem sola. "Você contou para sua mãe?" perguntou Ricardo. Não podemos comprar sapatos novos agora." "Você não sabe disso", disse Ricardo suavemente. "Precisa contar a ela para que ela possa tentar comprar um novo." Carlos suspirou e balançou a cabeça. "Está bem. Não se preocupe. Logo você vai crescer e se tornar um homem grande e poderá comprar todos os sapatos do mundo", disse Ricardo. "E se eu não tiver dinheiro?" perguntou Carlos, preocupado. "Você vai crescer e ser um homem rico. Poderá comprar todos os sapatos que quiser no mundo. Serão tantos que não usará o mesmo par 2 vezes." Carlos riu e balançou a cabeça. "Você não sabe disso." "Sei sim. Vamos apostar." Ricardo estendeu o dedo mindinho e Carlos entrelaçou seu dedo mindinho com o de Ricardo. "Aposto R$1.000 que você vai crescer e ser um homem rico e ter milhares de sapatos." Carlos engasgou. R$1.000? Isso é muito dinheiro. Vamos apostar R$100. Ricardo pareceu pensar por um momento. Depois balançou a cabeça. "Não, R$1.000. "Mas e se eu não tiver R$1.000 para pagar?" perguntou Carlos, preocupado. "É por isso que precisa crescer e ser rico, para não ter que se preocupar com isso." Carlos pensou sobre isso. Tinha apenas 9 anos, então ainda tinha muito tempo para crescer. "Tudo bem, vamos apostar." Ricardo assentiu animadamente e fez a aposta cruzando seus dedos mindinhos. "Mas como vou crescer e ser rico?" perguntou Carlos. "Você está pedindo um código de trapaça?" Ricardo riu. "Se eu contar, você vai ganhar." "Você está certo. Vou descobrir sozinho." "Vou lhe dar uma dica." Ricardo olhou ao redor, embora não houvesse ninguém na padaria, pois não era hora de pico. Ele se inclinou para a frente. "Precisa ler seus livros e passar em todas as suas provas e exames. Preste atenção na aula, ouça sua mãe e seja um bom menino. Uma vez que fizer tudo isso, será rico." "Tem certeza? Já estou passando em todas as minhas provas e exames", disse Carlos esperançoso. "Então, do que está preocupado?" Ricardo revirou os olhos. Carlos se mexia na cadeira, já conseguindo imaginar tudo o que faria quando fosse rico. "Quando eu for rico, vou comprar todos os pães do mundo e comê-los de uma vez."
Ricardo riu tanto. Achei que você queria sapatos. Eu gosto mais de pães, mas acho que vou precisar de sapatos também para a igreja e outros eventos. Vou comprar 1000 sapatos e alguns para você também. Sou grato. Gosto de couro italiano, só para constar. Vou anotar. Carlos desceu do banco. Preciso ir, senhor. Minha mãe deve estar esperando minha ligação a qualquer momento. Não vai comprar pães hoje? Não. Carlos balançou a cabeça, caminhando em direção à porta. Só tenho uma nota. Venha cá, garoto. Ricardo fez sinal para que Carlos voltasse ao balcão. Ele embrulhou um pão em papel alumínio e entregou a ele. Fique com a nota e compre algo para sua mãe. Não, está tudo bem, senhor. Não precisa. Carlos balançou a cabeça, tentando não olhar muito para o pão. Vamos lá, insistiu Ricardo. Um pão por um par de sapatos de couro italiano é uma boa troca. Vou retribuir um dia, senhor Alves, prometo. De nada, garoto. A vida continuou lentamente para Carlos e sua mãe até que uma manhã ele acordou e viu sua mãe tremendo como uma folha ao seu lado. A temperatura do corpo dela estava alta e seus dentes batiam de frio. Carlos não conseguiu ir à escola porque estava com muito medo. Durante todo aquele dia, Carlos ficou ao lado da mãe até o final da tarde, quando ela conseguiu se levantar da cama para preparar comida para ambos. No dia seguinte, a doença de Amélia piorou. Eles não tinham família, então eram só ela e Carlos, e havia pouco que Carlos podia fazer. No entanto, ele aprendeu a cozinhar então, uma vez por dia, preparava refeições simples para que ele e sua mãe pudessem comer. Ao final de uma semana, Amélia ainda estava gravemente doente, e Carlos a ouviu implorando ao telefone para que a deixassem manter seu emprego. Ele sabia que ela havia sido demitida porque, além da doença, ela ficou mais triste. Ao final da segunda semana, Carlos abriu o armário da cozinha e encontrou um vazio. Sua mãe estava profundamente adormecida, e ele sabia que, quando ela acordasse, começaria a se preocupar com comida. Ela estava começando a melhorar, e Carlos não queria que ela se preocupasse a ponto de voltar ao estado precário de alguns dias atrás. Com esses pensamentos, ele saiu de casa. Minutos depois, ele entrou na padaria do Sol. Ele cronometrou sua visita para o horário em que sabia que não haveria ninguém na padaria, e como esperava, quando entrou, era só Ricardo atrás do balcão, como sempre. Ricardo estava feliz em vê-lo. Desta vez, Ricardo saiu de trás do balcão para abraçá-lo. Carlinhos, disse bagunçando o cabelo de Carlos. Faz 2 semanas. Esperei por você todos os dias. Carlos sorriu. Vi alguém tentando entrar na padaria pela porta dos fundos, disse ele, e Ricardo engasgou. Espere aqui. Com uma carranca, Ricardo saiu rapidamente da loja e foi pelos fundos. Rapidamente, Carlos alcançou a vitrine e pegou 2 donuts grandes que enfiou nos bolsos. Ele mal havia limpado as mãos quando Ricardo voltou. Não há ninguém lá, disse ele. Provavelmente sabia que você o viu e fugiu. Ricardo acenou com a mão como se não fosse importante. Conte-me o que você tem feito. Durante dias, Carlos continuou a visitar a padaria todas as noites. Lá, ele roubava 2 donuts, um para sua mãe e outro para si. Sempre que sua mãe perguntava, ele mentia, dizendo que Ricardo havia dado de graça. Quebrava seu coração roubar de Ricardo, mas ele não tinha dinheiro, e sua mãe ainda estava se recuperando. No 5º dia, Carlos foi novamente à padaria. Ele estava tentando pensar em como tirar Ricardo da loja por alguns segundos, quando Ricardo disse: Espere um momento, tenho algo para lhe mostrar. Ricardo desapareceu pelos fundos e Carlos estendeu a mão para a vitrine. Ele havia acabado de pegar um donut quando Ricardo apareceu com as mãos nos quadris. O coração de Carlos subiu à boca e, ao ver a decepção nos olhos de Ricardo, ele largou o donut e desceu do banco chorando. Sinto muito, implorou. Por favor, não me odeie. Sinto muito. Sei que você tem roubado donuts há alguns dias, Carlos, disse Ricardo. Estava esperando você me dizer por que os estava roubando, mas você não disse,
Então preparei uma armadilha hoje. Os soluços de Carlos se transformaram em um choro forte e ele correu para fora da loja. Antes de chegar em casa, teve que ficar em um beco e chorar até cansar, porque sua mãe não podia descobrir isso. Naquela noite, sua mãe conseguiu preparar algo para que pudessem comer. Por dias, Carlos não parava de pensar em Ricardo. Sentia-se de coração partido e decepcionado consigo mesmo, como se tivesse perdido alguém importante. No quinto dia, não aguentou mais e voltou à padaria. Era apenas um menino, mas sabia que precisava acertar as coisas com Ricardo. Surpreendentemente, quando entrou na loja no quinto dia, Ricardo o cumprimentou com o mesmo sorriso largo. Ah, aí está você. Estava me perguntando quando o veria de novo. Carlos se sentiu indigno, então baixou a cabeça e subiu no banco, incapaz de olhar o homem nos olhos. Sinto muito, senhor. Por favor, me perdoe. Ricardo suspirou e Carlos continuou. Minha mãe está gravemente doente há um tempo e não temos ninguém. Não queria que ela se preocupasse com comida e não havia outro lugar para onde ir. Por favor, me perdoe, Sr. Alves. Não quero decepcioná-lo. Ricardo saiu de trás do balcão e segurou o ombro de Carlos. Você é muito mais maduro do que sua idade, disse ele afetuosamente. Você não é meu filho. Bem. Não é um ladrão, Carlinhos. E eu sabia que estava pegando os donuts por um motivo. Só queria que tivesse me contado. Sinto muito. Lágrimas caíam dos olhos de Carlos. Não chore, disse Ricardo, enxugando as lágrimas dele. Não se preocupe, eu cuido de você, está bem? Pode vir aqui e pegar pão ou pães ou qualquer coisa de graça. Eu cuido disso. Sério? Sim. Como está sua mãe? Está melhorando. Você não tem ido à escola? Não. Naquele dia, Ricardo chamou alguém para cuidar do turno dele e acompanhou Carlos até em casa, com uma sacola cheia de produtos assados. Ele se apresentou a Amélia, deu-lhe a comida, desejou-lhe uma rápida recuperação e elogiou a criação de Carlos. Carlos ficou chocado que Ricardo o elogiou em vez de denunciá-lo por roubar seus produtos. Nos meses seguintes, Carlos visitou Ricardo na padaria todos os dias, e todos os dias ele voltava para casa com produtos assados. Sua vida mudou em uma manhã de sábado, quando sua mãe recebeu uma ligação. Silva? Sim, sua mãe se sentou. É ela. Estamos ligando da escola Avalon Montauri, na Califórnia. Temos o prazer de informar que sua inscrição foi revisada e você foi selecionada como professora de economia em nossa escola. Você deve começar na segunda-feira às... Por favor, dirija-se ao escritório administrativo para mais informações. Oh, meu Deus! Amélia gritou. Muito obrigada. Espere esta segunda-feira. Sim, em 2 dias. Isso será um problema? A boca de Amélia se mexeu sem palavras por um momento antes que ela balançasse a cabeça. Não, estarei lá. A ligação terminou 1 minuto depois e Amélia dançou pela sala de estar. Carlos nunca tinha visto sua mãe daquele jeito e gostou até que ela parou de dançar e disse urgentemente. Estamos nos mudando, Carlos. Temos que ir para a Califórnia e precisamos partir amanhã. O quê? O sangue drenou de seu rosto. Sei que você vai sentir falta de seus amigos, mas este emprego é ótimo. Não posso perder. Há acomodação nos alojamentos para funcionários onde podemos morar. E é uma escola, então posso garantir que você vai completar sua educação. Sua mãe estava dizendo tantas coisas, tentando explicar por que precisavam ir, mas Carlos só conseguia pensar que nunca mais veria Ricardo. Mãe, ele chorou. E o Sr. Alves? Não podemos partir amanhã. Precisamos vê-lo. O sangue drenou do rosto de Amélia também, como se ela acabasse de se lembrar de Ricardo, e juntos foram à padaria. Para o choque e desapontamento de Carlos, encontraram outra pessoa que disse que Ricardo não chegaria até segunda-feira. Carlos e Amélia não sabiam onde ele morava, e os funcionários da loja também não. No dia seguinte, Carlos e Amélia deixaram a cidade e foi a última vez que viram Ricardo.
Na Califórnia, sua mãe se tornou professora e Carlos voltou a frequentar a escola. Por mais que sentisse falta de Ricardo, ele nunca esqueceu as chaves para a riqueza que Ricardo lhe deu. Também nunca esqueceu o homem que estava lá para ele quando ninguém mais estava. Amor. Daniele espiou na sala de segurança e seus olhos se arregalaram ao ver Carlos. Você está chorando? Ela correu para o marido, a preocupação estampada em sua voz. O que houve? Carlos fungou e enxugou as lágrimas dos olhos. Na sua frente estava o laptop, ainda mostrando a gravação de segurança com o rosto desgastado de Ricardo congelado na tela. Daniele sentou no colo dele e enxugou suas lágrimas suavemente. Amor, o que houve? E o que você está fazendo aqui, afinal? Ela olhou para a tela do laptop. Quem é esse? Lembra da conversa que tivemos no jardim, onde eu disse sobre João pedindo pelo homem velho que cortou nosso gramado? Sim. Então encontrei João novamente hoje e ele perguntou de novo. Fiquei curioso, então vim aqui e assisti às câmeras de vigilância. Ok, e o que aconteceu? Primeiro, Marta está demitida. O quê? Daniele gritou. Marta? Por quê? Ela é tão boa. Longe disso. Carlos pegou o laptop. Assista a isso. Ele reproduziu os clipes de vigilância desde o início, quando o homem mais velho chegou à porta, até Marta ordená-lo a sair da propriedade sem pagar um centavo. Daniele ficou muito chateada quando terminou. Não acredito nisso, ela disse. Isso é desumano. Quero falar com ela antes de você demiti-la. E sabe qual é a parte mais dolorosa? O quê? Daniele ainda estava franzindo a testa. Conheço esse homem, disse Carlos apontando para Ricardo. Ele foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida quando eu era criança. Carlos começou a investigar o passado de Ricardo e descobriu seus problemas com a padaria. Foi então que teve uma ideia maluca. Ele não se preocupou com os potenciais riscos financeiros. Na verdade, nada mais importava naquele momento. Ele tinha uma coisa em mente: acertar as coisas. Como de costume, os suaves raios de sol filtravam-se pela janela do quarto de Ricardo, mas não faziam nada para elevar seu ânimo. Ele estava deitado na cama, olhos fechados, estômago roncando de fome. Não havia tido sucesso em procurar emprego, e depois que aquela garota tola o enganou, Ricardo desistiu de tentar. Estava esperando que suas economias acabassem, e talvez a fome finalmente levasse sua vida, e ele pudesse se livrar dos sofrimentos deste mundo. Enquanto contemplava sua vida, houve uma batida na porta. Ricardo se sentou, perguntando-se quem poderia ser, já que não recebia visitas há anos. Curioso, ele caminhou até a porta da frente. Não tinha um olho mágico, então teve que abrir a porta para ver quem estava do lado de fora. Era um jovem bonito que parecia estranhamente familiar, mas Ricardo não conseguia identificar o rosto. Boa tarde, cumprimentou ele. Boa tarde, senhor, respondeu o jovem, sua voz vibrando de excitação. Ricardo olhou-o de cima a baixo, perguntando-se por que o rapaz parecia tão feliz em vê-lo. Parece que está na porta errada. Não, o homem balançou a cabeça rindo. Estou na porta certa. Eu te conheço? Perguntou Ricardo. Sim, o homem assentiu gravemente. Você me deve R$1.000. O quê? O coração de Ricardo saltou. Ele não tinha nem R$100 em seu nome. O medo o dominou. Deus, não quero confusão. Achou que podia se esconder de mim? Disse o homem. Mas dívida é dívida. Não o conheço, por favor, disse Ricardo urgentemente. Como lhe devo R$1.000? Tenho cerca de 30 sapatos no meu armário, disse o homem. E anos atrás comprei uma caixa cheia de pães e comi todos. Vomitei a noite toda, mas valeu a pena. No entanto, acho que gosto mais de sapatos do que de pães. Ah! O homem estendeu a sacola que segurava. Isto é para você. A cabeça de Ricardo estava girando com a rapidez de tudo.
Seu olhar caiu sobre a sacola brilhante nas mãos do homem e ele estreitou os olhos para ler o nome do designer escrito nela. O que é isso? Sapatos. São de couro italiano, a menos que seu gosto tenha mudado. Como esse homem sabia que eu gostava de couro italiano? Ricardo olhou de perto o rosto enquanto pensava sobre todas as coisas estranhas que o homem dissera. Você me deve R$1.000. Tenho cerca de 30 sapatos no meu armário. Comprei uma caixa cheia de pães e comi todos. A mente de Ricardo viajou de volta para uma conversa semelhante à que teve com um menino que amava muito, o Carlinhos. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o rosto do menino diante dele. Meu Deus, ele balançou sobre os pés. Carlinhos. O jovem riu e assentiu. Sou eu. Meu Deus. Eles se abraçaram apertado e Ricardo chorou, mas pela primeira vez em anos ele também riu. Não posso acreditar. Eu também, disse Carlos. Procurei por você em todos os lugares. Entre. Ricardo puxou Carlos para dentro de casa e o levou até um dos sofás desgastados na sala de estar. Meu Deus, é realmente você? Procurei por você. Voltei à padaria do Sol, mas agora é um canteiro de obras. Como me encontrou? Carlos suspirou. Estou envergonhado de dizer, mas vou dizer porque já acertei as coisas. Do que está falando? Você cortou meu gramado. Ricardo parou por um momento antes de entender. Não pode ser, ele engasgou. Aquela era sua casa? Sim, é minha casa. Eu estava de férias na Itália e não sabia o que aconteceu. Todos continuavam elogiando o gramado, o que me levou a verificar as câmeras de segurança e foi quando descobri tudo. Quem é a moça? Ela não pode ser sua filha. Não, graças a Deus. Ela é uma funcionária da minha empresa. Já foi demitida. Não faça isso por minha causa. Já está feito, disse Carlos. E não apenas foi rude com você, mas também descobri que ela deu várias festas em minha casa enquanto eu estava fora. Meu Deus. Esqueça-a. Carlos sorriu para Ricardo. Ver você hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Rezei incansavelmente pelo dia em que te veria novamente. Aquele dia marcou um ponto de virada na vida de Ricardo. O trajeto até a casa de Carlos foi silencioso, preenchido apenas pelo suave ronronar do motor e o barulho dos carros passando. Ricardo olhava pela janela, se perguntando o que o dia lhe reservava. Ao chegar, Carlos conduziu Ricardo pela porta da frente com um sorriso orgulhoso, como se estivesse apresentando Ricardo, não apenas a um prédio, mas a um futuro. Dentro, o aroma de flores frescas e produtos assados preenchia o ar. Amélia estava no corredor, seus olhos se arregalando ao ver Ricardo. Por um momento, ela ficou imóvel. Depois as emoções tomaram conta e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ricardo, incerto, mas tocado, ofereceu um sorriso tímido, seu coração se enchendo de uma mistura de alegria e incredulidade. Ricardo, exclamou Amélia, avançando para abraçá-lo. Olhe para você. Envolvido pelo calor do abraço dela, Ricardo só conseguiu assentir. É tão bom ver você, Amélia. Enquanto se acomodavam na sala de estar, a luz filtrando-se pelas cortinas leves, Amélia começou a contar histórias do passado, sua voz repleta de nostalgia e tristeza. Sempre desejei o melhor para você, confessou Amélia, sua voz embargada de emoção. E sei que as coisas não foram perfeitas, mas você continua o mesmo através de tudo. A conversa derivou para Carlos e sua infância, e como Ricardo, apesar de ser apenas um homem da padaria, o influenciou profundamente. Você foi a bússola dele, disse Amélia suavemente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ensinou-lhe valores que moldaram o homem que ele é hoje. O dia se transformou em noite e eles se reuniram ao redor da mesa de jantar, um banquete diante deles, enquanto o pôr do sol pintava a sala de ouro. O tilintar de talheres e o murmúrio de memórias compartilhadas preencheram o espaço com calor e risos. Finalmente, Carlos se levantou, batendo levemente no copo para chamar a atenção. A sala silenciou.
todos os olhos voltados para ele. Tenho algo importante a anunciar, começou ele, sua voz firme, mas cheia de emoção. Hoje quero que todos aqui saibam que Ricardo agora e sempre fará parte desta família. Ele vai morar conosco a partir de hoje. Um silêncio atordoado se seguiu. Então Ricardo se levantou lentamente, seu rosto uma mistura de surpresa e confusão. Carlos, você não precisa fazer isso, gaguejou ele, sua voz quase um sussurro do outro lado da mesa. Mas Carlos apenas sorriu, seus olhos sinceros. Mas eu preciso, Sr. Alves. Se não fosse por você, pelos valores que me ensinou quando eu mais precisava, nada disso, ele gesticulou ao redor, existiria. Você é família. Lágrimas, sorrisos e aplausos preencheram a sala enquanto Ricardo, impressionado e grato, aceitava o novo capítulo de sua vida, envolto no calor de uma família reunida. Meses se passaram. Ricardo estava sentado atrás da mesa de um magnífico escritório com vista para um belo e tranquilo riacho. Ele finalmente encontrou um emprego como CEO da padaria do Ricardo. Sim, era sua própria padaria, construída para ele por Carlos, que agora se tornara como um filho para ele e havia mudado sua vida em apenas meio ano. Ricardo estava vestindo um terno bordô, que desta vez lhe caía perfeitamente. O terno preto que usou no funeral de sua esposa ainda estava pendurado no guarda-roupa de seu quarto, na casa que estava localizada em uma área residencial de alto padrão na cidade, na mesma rua onde ele havia implorado por emprego como cozinheiro ou faxineiro apenas meses atrás. O tempo havia mudado as coisas. A padaria do Ricardo estava crescendo em um negócio de sucesso e ele tinha uma nova família e a neta mais linda, Luísa. Ei, chefe! A porta do escritório se abriu e ele olhou para ver Amélia. Ela trabalhava com ele na padaria e gostava de chamá-lo de chefe enquanto estavam lá. Ele sempre revirava os olhos para isso, mas, secretamente, adorava. Enquanto Amélia se aproximava da mesa com um sorriso, Ricardo a observava. Ela sempre foi bonita, mesmo quando jovem, lutando para criar o filho em meio às dificuldades. Agora, ela estava deslumbrante, sua pele brilhava lindamente e havia poucas rugas em seu rosto. Enquanto se sentava na cadeira em frente à mesa, o coração de Ricardo disparou. Vamos, Amélia, disse ela. Vamos nos atrasar para o jantar e Daniele vai nos matar. Oh, droga, Ricardo riu desligando o laptop. Quase esqueci. É por isso que você me tem. Amélia tamborilou os dedos na mesa. Vamos lá, não trouxe meu carro, então vamos juntos. Ela sorriu. Havia algo naquele sorriso lindo que deu a Ricardo um impulso de coragem. Amélia, gostaria de te levar para jantar. Ela parou. O quê? Ele perdeu a bravata, mas não havia como voltar atrás, então ele clareou a garganta e repetiu. Gostaria de te levar para jantar, se você quiser. Você está me convidando para um encontro, Ricardo Alves? O coração de Ricardo bateu forte. Sim. Então sim, Amélia riu. Eu adoraria sair com você. Sim, Ricardo comemorou, e Amélia riu ainda mais. Por enquanto, precisamos ir antes que Carlos comece a se preocupar. Juro que aquele menino se preocupa conosco como se fôssemos crianças. Ricardo seguiu Amélia para fora do escritório e, enquanto dirigia até a casa de Carlos com Amélia no carro, orou silenciosamente por uma vida longa. Esta era uma vida bela e ele estava apenas começando a apreciá-la.